E aí, tudo bem com você? Eu sou o Bruno, trabalho com treinamento cerebral aqui na Potencialmente, mais uma vez aqui com vocês. E hoje quero falar sobre um tema bem importante que vem movimentado alguns círculos aí essa semana. Neurofeedback, é ciência ou é enganação, é brincadeira? Por que eu quero falar sobre isso? Algumas semanas, alguns dias na verdade, uma psicóloga com bastante seguidor, milhares de seguidores aqui no Instagram, fez alguns posts, alguns stories, dizendo que o neurofeedback na verdade seria neurofuleiragem, né? No intuito de desqualificar um pouco a técnica, a prática, os profissionais que pesquisam e trabalham com elas. Eu penso que qualquer um pode ter a opinião que quiser sobre esse assunto, e essa opinião ela vai ser mais ou menos ignorante com base no que a gente tem na realidade, né? Os estudos e tudo que vem sendo pesquisado. Por que que isso não é verdade? Por que que neurofeedback é sim ciência? Por que que é uma prática baseada em evidências? Bom, eu vou elencar aqui de forma resumida 3 principais fatores. O primeiro deles é a confiabilidade dos estudos. Na verdade, a gente conta com várias plataformas, como a PubMed, a ResearchGate, Frontiers, Elsevier, que publicam, né, que na verdade aceitam publicações de pesquisadores vinculados a universidades, a clínicas, que atestam o impacto do neurofeedback em diversas condições, né? Isso vem sendo pesquisado desde a década de 60, hoje em dia é pesquisado também graças aos avanços da neuroimagem, das neurociências. E é claro que não é a quantidade de pesquisas que vai tornar algo eficaz ou mais evidenciado ou não, mas sim a qualidade delas. E hoje em dia a gente tem diversos estudos que pesquisam o neurofeedback com grupos extensos de participantes, grupos de controle, placebo, estudos duplo cego, comparação com outras intervenções também. E isso tem ficado bastante forte e os benefícios têm ficado bastante evidentes para algumas condições. A gente vai falar mais sobre isso depois. Outro ponto, segundo, trata das recomendações do neurofeedback enquanto tratamento. O neurofeedback ele é pesquisado, como eu disse, desde a década de 60, 70 e ele foi pesquisado inicialmente a partir de 3 condições: ansiedade, epilepsia e TDAH. Esses estudos tiveram um impacto bastante interessante na época da publicação e fomentaram aí outras discussões, outros estudos. E desde então isso vem sendo pesquisado para outras condições também, né? Não apenas essas 3, não apenas condições clínicas, mas também de aumento de performance cognitiva, em termos gerais, né? E você tem hoje estudos muito sólidos e recomendações muito sólidas para a intervenção em neurofeedback. O maior exemplo disso é que em 2012 a Associação Americana de Pediatria passou a recomendar o neurofeedback como primeira intervenção no tratamento de crianças com TDAH lá nos Estados Unidos. E isso, né, e outros estudos que vêm demonstrando, por exemplo, a eficácia do neurofeedback frente a tratamentos farmacológicos, frente a abordagens comportamentais, tudo isso contribui para um grau da prática que é muito interessante e pode ser muito benéfico, é inclusive recomendado por associações médicas. O terceiro ponto que eu quero falar são das instituições que regulamentam e certificam a prática ao redor do mundo. Algumas de pesquisa, outras mais de regulamentação mesmo, de certificação. De pesquisa eu consigo citar aqui, de forma resumida também, 2. A ISNR, que é a International Society for Neuroregulation Research, e a BFE, que é a Biofeedback Federation of Europe. E essas duas contam com profissionais de muito gabarito nos seus quadros, médicos, psicólogos, neurocientistas, mesmo engenheiros, programadores, né, que trabalham com softwares de forma geral. E são pessoas que vêm pesquisando e vêm publicando coisas muito interessantes
muito bacanas e que você pode encontrar nas plataformas que eu citei, mesmo no site da Potencialmente, no link da bio, clicando. A gente gosta de publicar coisa lá também sobre isso, porque é claro, nós trabalhamos com muito rigor científico e não poderia ser diferente. Além disso, a gente tem algumas instituições, algumas associações, na verdade, que regulamentam, certificam a prática, como é o caso da BCIA, Board Biofeedback Certification International Alliance, se eu não me engano, que ela é lá dos Estados Unidos, mas tem alguns braços na América Latina, no Canadá, na Austrália, mesmo na Europa. E o objetivo dela é certificar, e é uma certificação rigorosa, hein, gente? Quem quiser pesquisar, certificar profissionais que querem trabalhar, querem desenvolver pesquisas, querem cumprir os requisitos éticos, claro que precisa, né? Da prática do neurofeedback, mesmo do biofeedback também, né? E é uma instituição muito séria. Quem quiser também dar uma pesquisada, lá no nosso site a gente cita eles, cita o site deles, e é bem interessante. Aqui no Brasil a gente tem a ABIO, que é a Associação Brasileira de Biofeedback, da qual eu e a Patrícia fazemos parte também. E essa associação, na verdade, é uma ótima forma de juntar profissionais que estão ligados ao campo, que estão desenvolvendo tanto clínica quanto pesquisa, educação, dentro do campo do biofeedback, do neurofeedback. E ela visa promover, assim como as outras que eu já citei também, promover conferências, debates, eventos, fomentar pesquisas. E assim, isso é feito já há alguns anos, mas tem crescido bastante. E junto com esse crescimento, a necessidade, né, de um rigor científico e de solidificar essa prática como baseada em evidências, ela é muito necessária, tem sido feita, como já vinha sendo feita também, né? Nós nos baseamos dentro dessa prática, essas associações, nosso trabalho aqui, e muitas das pessoas que trabalham com neurofeedback, nesse rigor teórico, nesse rigor científico que a prática tem, tá? E tudo isso que eu falei aqui, esses 3 pontos principais, né? Esse último das instituições, das recomendações de tratamento, da confiabilidade dos estudos, tudo isso contribui para a gente enxergar o biofeedback, o neurofeedback, como sim, práticas dentro da psicologia ou dentro da educação, da medicina, como práticas baseadas em evidências, né? E é claro que ainda tem coisa para ser feita, e é claro que as pesquisas têm que continuar. A gente tem que fazer pesquisas com grupos mais extensos, grupos culturalmente distintos, continuar as comparações com outras possibilidades de intervenção, como a farmacologia e abordagens dentro da psicologia tradicional, né, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. Mas buscar desqualificar a prática, a técnica, bastante por achismo, inclusive, isso não ajuda ninguém, né? Não ajuda a pessoa que está trabalhando com isso, não ajuda a pessoa que está se beneficiando disso, não ajuda nem a pessoa que está pesquisando e formando a sua opinião sobre, né? Então, o objetivo desse vídeo aqui, na verdade, é trazer à tona um conhecimento um pouco mais aprofundado e um pouco mais baseado sobre essa prática, né? E com certeza fica o convite para quem quiser acessar o nosso site, no link da bio. Lá tem um texto falando sobre isso também, que é muito bacana de ser lido. E é isso, na verdade. Vamos sempre levar o conhecimento mais longe, vamos sempre desmistificar alguns mitos aí, né, combater a desinformação. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, se achou que pode elucidar um pouco sobre o campo para alguém, manda esse vídeo para essa pessoa. É sempre importante que a gente fomente a discussão e leve o conhecimento sempre mais longe, tá certo? Bom, como eu disse, você pode ler um texto bastante legal sobre isso no nosso site. E fica o convite. Acessa lá, comenta aqui e um abraço. Até a próxima.